mais uma vez. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, está escrito: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A parte A somente do versículo 22. Quero ser enfático nisso. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Com a Bíblia aberta do jeito que está, por gentileza, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito da glória, Espírito da revelação, Espírito que toca no íntimo dos nossos corações, ecoe neste culto com a tua voz profética e poderosa. Visite os nossos corações, Espírito Santo. Abra nossa mente para que possamos entender a tua palavra nessa noite. E faça, Senhor, que os nossos olhos estejam fixados no Senhor. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Por gentileza, preste atenção aqui. Quero ser bem breve. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Jesus, em 2 versículos, ele usa um órgão do corpo como base para demonstrar que dependendo de como você tem determinada visão, consequentemente, a sua vida determinará destinos rumos, vários rumos. Jesus relata aqui, e nós estamos lendo o Sermão do Monte, onde Jesus está descrevendo, né? Os olhos são a candeia ou lâmpada dos nossos corpos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, ou estará cheio de luz. Mas se os seus olhos não forem bons, você está em trevas. Amém? O contexto é: Jesus está falando diante da multidão, e por meio dessa forma figurativa, usando o olho humano, ele consegue apresentar duas situações. Você tem dois cenários: ou o seu olho, que é a sua lâmpada de vida aqui na terra, e tudo que você vê é fixado no seu coração, sobe para sua mente, subindo para sua mente, você toma determinada ação. Dependendo de como for a sua visão, a sua decisão será determinada. Com essa introdução, com essa base, Jesus apresentando o olho que está cheio de luz por ser bom, e o outro olho que não, está cheio de treva por ser mal, eu quero pensar com vocês, refletir algo que Deus colocou no meu coração. Por gentileza, hoje é um culto de jovens, mas é um culto onde tem Bíblia. Por gentileza, livro de Números. Deus está aqui, nós vamos percorrer um pouco da Bíblia para você entender o porquê Jesus usou isso. Eu tenho glaucoma, eu não sei se você sabe o que é pressão alta no olho. E eu tenho que fazer, diante de 6 meses, um exame que chama campo visual. E esse exame, eu tenho que colocar uma faixa aqui no meu olho, eu entro dentro de uma máquina, eu tenho tipo um aparelhinho que faz um barulhinho, e eu tenho que ficar por 15 minutos com o olho fixado no centro, enquanto tem uma luzinha, até que minha pupila dilate. E eu não posso ficar olhando em volta. Enquanto eu olho para aquela luzinha, os reflexos do meu lado, isso aí se chama campo visual. Eu não posso ficar buscando com o olho. Eu tenho que ficar fixado na luzinha
E com os reflexos que estão acontecendo, eu vou apertando e a máquina vai entendendo como que está o meu campo visual. Por isso que o escritor em Hebreus disse, no capítulo 12, e percorramos com perseverança o caminho que nos foi proposto, fixando os olhos, eu vou repetir, fixando os olhos no nosso autor e consumador da nossa fé. Porque o autor escreveu, e fixando os olhos. O autor começa o texto e o capítulo falando que nós estamos em uma corrida, e nessa corrida nós temos que ter paciência ou perseverança, mas nós só iremos vencer se nós estivermos com os olhos fixados em? Com os olhos fixados em? Vocês estão comigo? Com os olhos fixados em? Você tem que ter um foco. O seu olho tem que estar em alguma coisa. A sua visão tem que estar alicerçada em algo. E quem? O nosso autor e consumador da nossa fé. É com os olhos em Jesus que você vai conseguir ver e vencer todas as situações que você está passando. Por gentileza, livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, para nos deixar a cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar atrás? Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra. Diante de toda a assembleia, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que haviam observado a terra, rasgaram-se as suas vestes e disseram a toda a comunidade: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, e se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Um exemplo prático de como a sua visão não irá determinar a sua vida, porque nós estamos vivendo uma fase de coaching, que dependendo da sua visão você terá sucesso. Eu quero deixar algo bem claro e que você fique com isso no seu coração. Não é a sua visão que determina a sua vida, é a visão de Deus sobre a sua vida que irá determinar a sua vida. É a visão de Deus sobre a sua vida, e por você acreditar sobre a visão de Deus sobre a sua vida, você consegue desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Nós acabamos de ler um texto aqui. Moisés escolhe 12 homens para ir ver a terra que Deus prometeu para Israel. Deus prometeu para Israel. Quando Deus libertou o povo, a promessa de Deus para toda a nação foi: eu vos darei uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra que é para o meu povo, o povo que eu escolhi e que eu sou Deus deles. Então observe, a promessa é para todos, não é só para os dois. Moisés escolhe 12 homens. Moisés manda esses 12 homens vigiar a terra. E a missão é: vão lá, olhem tudo que a terra tem, olhem todos os detalhes e nos tragam os relatórios para sabermos o que nos espera. Nós acabamos de ler aqui o povo se lamentando, chorando. O povo está a um passo de entrar na terra que Deus prometeu, mas está pensando em voltar para o Egito. O povo está a um passo de desfrutar da promessa que Deus os concedeu, mas está pensando em comer a mesma comida que comia no Egito. Como alguém que recebeu a promessa, que receberia uma terra que mana leite e mel, está pensando em comer repolho do Egito?
a um passo de entrar na terra, por causa da visão de 10 homens. Os 12 chegam diante da congregação e diante da assembleia. 10 relatam a Moisés: Moisés, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, porém a cidade é fortificada, tem gigantes. Você leu aqui comigo, nós seremos esmagados, os nossos filhos e as nossas mulheres serão usados como despojo. Observe que os 12 viram a mesma coisa, mas 10 usaram esse termo para relatar o que viram. Aí chega Caleb e Josué. Realmente, a terra tem gigante. Realmente, a cidade é fortificada. Realmente, os soldados são grandes, não é mentira, mas foi Deus que prometeu, foi Deus que nos concedeu essa promessa. A força deles se foram, Deus é conosco, nós iremos entrar, iremos desfrutar da promessa que Deus fez para nós. Não é com base na minha visão ou na força do meu braço, não é com base naquilo que eu consigo fazer, é na visão que Deus concedeu para mim e para minha família, e através daquilo que Deus concedeu na minha vida, eu irei entrar, e em nome de Jesus eu vou desfrutar daquilo que Deus reservou para mim. A sua visão diante das circunstâncias determinará como você irá desfrutar daquilo que Deus preparou para a sua vida. No mesmo capítulo 14, versículo 24. Depois você lê na sua casa, que você não vai conseguir dormir, que isso vai começar a mexer com a sua cabeça. Você vai começar a entender que quão importante é o seu olho, para onde você tem olhado. O salmista no Salmo 121, ele diz: e elevo os meus olhos para o monte. O olho é um órgão tão importante que determina aquilo que vai para o seu coração, e aquilo que fixa no seu coração alimenta a sua mente. O que alimenta a sua mente alimenta o seu corpo, e o que alimenta o seu corpo é uma decisão que você toma. Qual decisão você tem tomado? Aonde os seus olhos estão? É uma terça profética, é uma terça de culto de jovens, e Deus está falando conosco. Eu sinto graça nesse altar. Deus tem concedido promessas, Deus tem concedido vocações, Deus tem concedido livramentos, mas qual a sua posição diante de tudo isso? E Deus diz a seguinte frase diante de todo esse cenário. Durante esse capítulo, Deus fala: esse povo é obstinado, não conseguirei estar com vocês, pode desfrutar da terra, mas eu não irei com vocês. E Caleb e Josué, eles usam a seguinte frase nas entrelinhas: o que adianta a promessa sem o Deus da promessa? O que adianta uma terra de mana leite e mel sem o Deus que nos concedeu força para chegar aqui? O que adianta viver de bênção sem o Deus da bênção? O que adianta entrar nesse lugar e desfrutar do bom e do melhor sem ter o Deus que excede a paz, que excede todo entendimento? E por isso, Deus dá a seguinte palavra a Josué e a Caleb. Versículo 24, no mesmo texto: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. Mas como meu servo Caleb tem um outro espírito e me serve com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes as herdarão. Pela decisão do pai,
toda a família conseguiu desfrutar de uma terra boa. Observe aqui. Essa geração que está diante dessa situação, e é um ponto, é um passo de entrar na terra que Deus prometeu, não é a geração que saiu do Egito. Esses são os filhos que saíram do Egito, das pessoas que saíram do Egito. E os pais dessa geração que está a um passo de entrar na terra, não viu, desfrutou da providência do Senhor, mas não viu o Senhor abrindo o Mar Vermelho e todo o exército do faraó morrendo e sendo afogado. Essa geração aqui, que está a um passo de desfrutar da promessa que Deus fez aos seus pais, não estava quando Deus usava nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. E uma promessa que foi feita para os seus pais, e através dos seus pais eles tinham habilitação para desfrutar. Decidiram acreditar em 10 homens que tiveram a mesma visão que 2 homens, mas 2 homens tiveram outra visão do que os 10. Foi a mesma observação, foi o mesmo cenário, e 2 relatórios e 2 consequências. Agora, o que me chama a atenção é que nesse texto, no capítulo de Números 14, os 10 espias, eles dão a seguinte frase, o seguinte relatório a Moisés: diante dos olhos deles, nós parecíamos gafanhoto. Só que se você ler todo o capítulo de Números 14, em nenhum momento a Bíblia relata que o povo viu os espias, mas sim os espias viu o povo. Em nenhum momento eles o atacaram. Em nenhum momento eles viram, mas o medo fez com que eles achassem que eles eram gafanhotos diante das pessoas que moravam lá. Só que a posição de Josué e Caleb foi totalmente diferente. E eles souberam reconhecer que pela força física, eles souberam reconhecer que pela capacidade humana eles não conseguiriam desfrutar dessa terra. Mas eles usaram a seguinte frase: se Deus nos vê graça, nós entraremos e nós iremos viver e vencer esse povo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como você chegou neste culto, eu não sei como tem sido o seu mês, eu não sei como está a sua família, mas saiba de algo: há uma visão de Deus sobre a sua vida, e pode ser que aos seus olhos tudo que está em sua volta não seja bom, mas acredite, há uma visão de Deus sobre a sua vida. Faça assim com sua mão, como de quem recebe. Há uma visão de Deus sobre a sua vida, há uma palavra revelada e transmitida do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Deus tem uma visão sobre a sua vida, e Deus me trouxe aqui nesse dia 19 de setembro de 2022, para te falar que há uma visão sobre a tua casa, e é só você acreditar sobre essa visão, que Ele fará você desfrutar tudo aquilo que Ele prometeu. Oh glórias! Cuidado, cuidado. Dou mais um exemplo na Bíblia para você entender que o seu olho é importantíssimo. E nós já encerramos. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis.
capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu sinto graça nesse altar. Eu sinto uma paz, eu sinto bálsamo sendo derramado sobre corações. Eu sinto feridas sendo cicatrizadas. Eu sinto dúvidas sendo esclarecidas. Deus está aqui, Espírito de glória. Versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Isso são palavras de Abraão para o seu sobrinho Ló. Olhou então Ló. O que Ló fez? O que Ló fez? Você está comigo? O que Ló fez? Olhou. Nós poderíamos estar muito bem aqui agora, lendo: então Ló dobrou o seu joelho e pediu a Deus direção para onde queria ir, mas não, nós estamos lendo, observe isso aqui, Deus está falando. Então olhou Ló e viu todo aquele vale do Jordão, bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do... Meu Deus, vocês estão comigo? Era como o jardim do... Como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: Deus poderia muito bem intervir neste momento em que Ló estava olhando para uma terra boa e falar: não, essa terra que é verdejante, que é irrigada, que é produtiva, que é bonita, é para o meu servo Abraão. Você só é abençoado porque você anda com Abraão. Pelas decisões de Abraão, através da minha palavra e por você estar do lado, tudo acontece pela fé dele. Então o melhor vai para ele. Mas Deus, neste momento, Ele espera. Ló se separa, escolhe aquilo que aos olhos dele é melhor. Então Deus aparece a Abraão e diz: da onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra até o alto ou abaixo, de um lado ao outro, porque eu darei para você. Qual que é a diferença e qual que é o segredo desse texto? Nós vemos duas decisões, mais uma vez, através do olho, que foi determinante, e através dessas decisões, mais consequências. Ló levanta os olhos e vê uma terra boa. Tem pecado em escolher uma terra boa, sim ou não? Não. Tem pecado ou erro algum em escolher uma terra que tem campos verdejantes? Sim ou não?
Não. Só que o que nós escolhemos, que para nós bom é agora, no futuro vira Sodoma e Gomorra. O que nós escolhemos com base na nossa visão, com base no nosso coração e segundo o nosso eu, determinamos que será melhor para nós no futuro. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora Abraão deixa que Ló decida para onde ele quer ir. E após Ló se separar, ele se manifesta a Abraão e fala: Abraão, levante os olhos, olhe para onde você quiser. Pode ser que a terra onde Abraão está olhando não seja tão verdejante e tão produtiva como Ló escolheu, mas há um segredo aqui. Pode ser que a terra não seja produtiva, pode ser que a terra não seja verdejante, mas está debaixo da palavra de Deus. E qualquer terra que não tenha produtividade, estando debaixo da palavra de Deus, se torna produtiva. Há uma palavra declarada sobre Abraão: olhe para onde você quiser, eu estou com você. Pode ser que o cenário não é como você imaginava, mas através da minha palavra, com a sua ação, sobre a minha visão, sobre a sua vida, farei você viver com toda a sua descendência. A terra que Deus concedeu a Abraão aqui, é a terra que Deus concedeu a Israel como promessa, que nós lemos em Números 14, terra que mana leite e mel. Que andarabarashuri andarabarás. Eu sinto graça aqui. Que andarabarashuri andarabarás. Com seus olhos fechados, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Oh, que andarabarashuri andarabarás. Oh, aleluias, eu sinto Deus aqui. Deus está fazendo como fez com Saulo, agora Paulo. Após Saulo ter um encontro com Deus, Ananias coloca suas mãos sobre ele. E o que acontece como Saulo? As escamas caem dos seus olhos. E agora quem olhava como Saulo, agora olha como Paulo. Quem tinha uma determinada visão, agora tem outra visão. Deus está alinhando visões nessa noite. Deus está fazendo você enxergar caminhos que você não consegue enxergar sozinho. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, Deus usa as seguintes palavras através de Isaías: ei, esqueçam o que se passou, veja, estou fazendo coisas novas, vocês não a reconhecem? E aí ele usa uma palavra, e isso ficou no meu coração de forma, eu não consigo esquecer. Em até ermos, estou abrindo riachos. A palavra ermo significa lugar secreto. Deus usa uma forma figurativa e uma palavra para mostrar para Israel que Deus está abrindo rios em lugares secretos aonde ninguém consegue ver a não ser através dele. É soluções, providências, ações, bondade, misericórdia em ações, em determinadas circunstâncias que você, ao seu olho, não consegue entender, mas por reconhecer a visão de Deus sobre a sua vida e entender que Ele está no controle de todas as coisas, Ele faz você beber em lugares secretos aonde ninguém consegue achar. Oh, glórias! Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Você sente Deus? Eu sinto bálsamo sendo derramado, eu não sei quem é,
mas há um coração aqui que precisava ouvir essa palavra. As dúvidas estão te massacrando, são tantos questionamentos, mas eu vejo o Senhor derramando bálsamo sobre um coração. Eu não sei quem é, eu não sei se é mulher ou homem, eu não sei aonde está sentado, Deus não me revela o nome, eu sei que o bálsamo está derramando sobre o coração, e as cicatrizes estão sendo curadas, e as dúvidas estão saindo. Hoje Deus está levantando cabeça de pessoas, hoje Deus está alinhando visões, hoje Deus está mostrando lugares secretos. Esse culto não é mais um culto, isso aqui não é coincidência, é propósito estabelecido pelo céu. Antes da criação, Deus já tinha determinado que você estaria aqui nesse culto para ouvir uma palavra, e hoje Deus me revela no meu coração que Ele está fazendo assim como pessoas, ó. Deus está fazendo assim com pessoas com cabeça baixa. Deus está levantando as cabeças, alinhando visão e mostrando caminhos. Com seus olhos fechados, por gentileza, com seus olhos fechados. Eu sinto Deus aqui, misericórdia. Eu não consigo terminar, eu não consigo. Eu sinto cuidado e bondade e misericórdia sendo derramada. Ah, meu Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito de glória. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Senhor, visite os nossos corações. Senhor, realinha as nossas visões. Senhor, nos faça enxergar aquilo que o Senhor está vendo. Senhor, retire os nossos olhos daquilo que não é para ser olhado. Senhor, nos mostre, Senhor, qual caminho devemos seguir. Espírito de glória, Espírito que eu sinto neste lugar, sonda e visita corações desanimados, desfalecidos, desesperados. Eu sinto Deus, eu sinto graça. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pois os teus planos são diferentes dos nossos, os teus propósitos são diferentes dos nossos. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. E que possamos sair hoje deste culto com uma visão alicerçada em Ti. E que possamos correr essa carreira que nos foi proposta com os olhos fixados em Ti, Jesus. Não nos deixe, Senhor, olhar para a direita e nem para a esquerda. Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, Jesus. E quem crê nessa palavra com fé, em concordância, diga amém. Meu horário encerra agora. Eu termino só com isso. Os discípulos estão no barco. E eles começam a ver como um fantasma, um espírito. E Pedro, com sua personalidade impulsiva, ansiosa, precipitada, questiona: Jesus, és tu?
for o Senhor, me dê uma ordem para que eu possa ir contigo. E Jesus, venha Pedro. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco. A mesma Bíblia diz que enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele anda sobre as águas. Só que, durante o seu terceiro passo, ele olha para o vento em sua volta. E quando ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento em sua volta, ele começa a afundar. Meu Deus. Mas Jesus, com infinita misericórdia e bondade, vendo que os olhos de Pedro já não estavam mais nele, mas sim em sua volta, e vendo Pedro afogando e se afundando, ele vai até Pedro. Homem de pequena fé, pega na mão de Pedro e levanta Pedro mais uma vez, e vai com Pedro até o barco. Faça assim com suas mãos, na hora, certinho, hein? Terminei agora. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua despensa. Que Deus abençoe a sua vida no âmbito de saúde. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe essa congregação ainda mais. Que Deus abençoe esse departamento de jovens. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra e você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor por Jesus.